Boa noite. Boa noite. Segunda-feira de muita paciência para os usuários do metrô de Belo Horizonte. Hoje pela manhã, um dos trens apresentou problema de tração e ficou parado na estação Minas Shopping. Com o problema, o trecho entre as estações Minas Shopping e José Cândido da Silveira ficou retido. A CBTU informou que o metrô precisou operar em via única com velocidade reduzida a 25 quilômetros. Os intervalos entre as viagens ficaram maiores, provocando reflexos nas estações. O trem com defeito foi retirado por volta de 8 da manhã e a operação voltou à normalidade. Pelo local passam em média 215 mil passageiros por dia. Em nota, a empresa lamentou os transtornos causados aos usuários do metrô. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de um universitário de 27 anos em uma república de Ouro Preto. O corpo do estudante Daniel Macário de Mello foi encontrado no quarto dele, na pensão onde ele vivia há cerca de um ano. Ele morava na cidade onde cursava artes cênicas. Segundo a polícia, o estudante participou de uma festa em uma república onde bebeu bastante. Uma das hipóteses é que ele tenha passado esse funcionários. A medida foi anunciada pela reitoria da UFMG depois que um funcionário foi rendido e um caixa eletrônico foi arrombado. Foi a terceira ação criminosa no campus em menos de 48 horas. O assalto aconteceu no prédio onde funciona a Faculdade de Odontologia. O campus Pampulha estava aberto para um evento na manhã deste domingo. Os criminosos aproveitaram o horário para invadir o local e arrombar um dos caixas eletrônicos. Os bandidos tiveram acesso ao prédio da Faculdade de Odontologia pulando por essa janela. Aqui, eles renderam o porteiro que fazia uma ronda pelo local. Ele então foi levado para a área de convivência do prédio e amarrado a uma cadeira com fios de telefone. Durante 4 horas ele foi mantido refém, tempo suficiente para os criminosos arrombarem o caixa eletrônico. A quadrilha usou um maçarico para abrir o cofre. Uma das gavetas com notas de R$20 foi deixada para trás. O restante do dinheiro foi levado, mas a quantia não foi informada. 3 dos 5 assaltantes ainda tentaram arrombar uma sala usando extintores de incêndio. Eles foram flagrados pelo circuito interno, quebrando o vidro e arrancando uma cortina. Em seguida, eles vão embora. O porteiro de 29 anos, que foi feito refém, ainda conseguiu se soltar e avisar a segurança. Abalado, ele foi levado a um hospital e não quis gravar entrevista. Policiais militares, agentes do Departamento de Operações Especiais e peritos da Polícia Civil passaram o dia examinando as imagens e colhendo provas. Foi a terceira ação criminosa dentro do campus Pampulha da UFMG em menos de 48 horas. Para o pró-reitor de administração, os 3 casos não têm relação entre si. Ele ainda afirmou que o campus Pampulha é seguro para os estudantes. Apesar disso, a UFMG já estuda outras medidas para aumentar a vigilância no interior da universidade. Possivelmente nós vamos fazer um controle de entrada mais estrito nas portarias. A gente deve encaminhar então para uma decisão nesse sentido. Na última sexta-feira, o porteiro do campus atirou em um segurança da UFMG. Houve tiroteio e ele morreu. O caso chegou hoje até as mãos do delegado Bruno Vinck. A partir daí, o delegado deve começar a ouvir as testemunhas. Lamentavelmente, um lugar que era para ser livre, onde a cultura e a informação deveriam ser cultuadas, cede o espaço à violência e obriga à adoção de medidas de controle de entrada e saída no campus da UFMG. Parece estranho, mas é mais um retrato da insegurança nossa de cada dia. Marcado o julgamento de 6 dos 12 membros da torcida organizada Galoucura, acusados de participação no assassinato do torcedor cruzeirense Otávio Fernandes. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas, o julgamento será realizado no próximo dia 13, no Fórum Lafayette.
3 torcedores serão julgados pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. E outros 3 apenas por formação de quadrilha. O crime ocorreu no dia 27 de novembro de 2010, na saída de um evento de Vale Tudo, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Ontem, 4 cidades mineiras realizaram o segundo turno das eleições de 2012. E em Contagem foi eleito do PCdoB Carlim Moura, com 65% dos votos. Carlim Moura foi recebido com festa e trio elétrico em uma praça do bairro Eldorado, em Contagem. Dezenas de pessoas comemoraram a vitória com música e fogos de artifício. Minutos antes da festa, o novo prefeito afirmou em uma coletiva em um hotel da cidade que uma das prioridades do novo governo é a continuidade e expansão de importantes obras de infraestrutura para a Contagem. Especialmente as parcerias para as obras de mobilidade urbana e transporte público e agilizar também a obra do Rodoanel Norte, que é muito importante para a cidade de Contagem. Então está aqui conosco no estúdio o prefeito eleito em Contagem, Carlim Moura. Boa noite, prefeito. Boa noite, Bonique. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite a todos os nossos telespectadores da Band. Prefeito, essa é a sua primeira experiência política como executivo. O senhor se sente preparado aí para os próximos anos? Perfeitamente preparado. Nós temos uma trajetória, primeiro de militância política no movimento social, no movimento sindical, a experiência também como vereador e já no segundo mandato de deputado estadual. Carlim, você foi eleito por uma aliança com muitos partidos. Isso pode dificultar na hora de montar o seu secretariado, de montar o seu plano de governo? Nós tivemos a compreensão, já desde o segundo turno das eleições, a necessidade de construir uma grande aliança, uma grande união a favor da cidade de Contagem. Nós compreendemos que para governar a cidade de Contagem, essa cidade que tem mais de 600 mil habitantes, a gente precisa do apoio de todos, do apoio do governo federal, do governo do estado, de ter uma relação harmoniosa com Belo Horizonte, com o prefeito Márcio Lacerda, também o apoio e uma relação harmoniosa com a prefeitura de Betim, o prefeito Carlalho Petrosi e os demais prefeitos da região metropolitana, o apoio do setor empresarial, dos trabalhadores, do segmento religioso. Então, a gente acredita que a união e a amplitude é sempre bom quando se tem como interesse primeiro os interesses da cidade de Contagem. E, prefeito, tem problemas comuns a cidades como Contagem, Belo Horizonte, Betim. Como administrar para fazer uma política metropolitana e resolver esses problemas, como, por exemplo, mananciais que abastecem a Lagoa da Pampulha? Sem dúvida nenhuma. Há questões que só podem ser resolvidas e serão resolvidas através de uma convergência de governança metropolitana. Você citou o exemplo da questão do tratamento do esgoto, né? Essa questão ela depende da parceria com o governo do estado, da parceria com a Copasa e também de investimentos do governo federal, do PAC Saneamento. Isso será priorizado no nosso governo. Outra questão importante no que diz respeito à saúde pública, né? Essa rede de urgência e emergência na saúde pública, nós compreendemos que é preciso um grande consórcio metropolitano para se criar uma rede de urgência e emergência efetiva, com bons resultados para o atendimento à população. E do ponto de vista da mobilidade urbana, especialmente esse corredor que liga Belo Horizonte, passando por Contagem e Betim, a gente vai precisar de obras de infraestrutura viária, tanto trincheiras, viadutos, agilizar a reforma do anel e também a construção do rodoanel e especificamente do ponto de vista do transporte coletivo de massas. O transporte coletivo de massas, especialmente Contagem e Betim, que tem um número enorme de trabalhadores, de operários, a gente só vai conseguir apresentar soluções se trabalharmos conjuntamente. Belo Horizonte, Contagem e Betim. É a convergência de governança metropolitana. Diz que a mãe de todos os investimentos é a educação. Quais são os seus projetos para a educação em Contagem? Nós temos como prioridade a reabertura das nossas unidades das FUNECs. As FUNECs é uma fundação de ensino que existe no município há 40 anos. Ela tem a modalidade profissional e a modalidade de ensino médio. Tem 540 professores concursados efetivos
que hoje estão em desvio de função, não estão na sala de aula. Então, nós vamos retornar esses professores para a sala de aula, reabrir as unidades com a modalidade profissionalizante e a modalidade ensino médio. E, para isso, mais uma vez, nós vamos precisar das parcerias. Nós vamos precisar das parcerias com o governo federal, com o Pronatec, que é o Programa de Educação Profissional do governo federal, e as parcerias também com o governo do Estado, que é o Programa de Educação Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação. E os investimentos próprios do município. E vamos também dar uma atenção muito especial na educação infantil, para que a gente possa garantir também para a criança de 0 a 3 anos a matrícula na escola infantil. Então, são prioridades que nós vamos enfrentar, sempre valorizando as parcerias, valorizando o diálogo entre o prefeito de Contagem, a presidenta Dilma, o governador Anastasia e os prefeitos que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte. Carlinhos Moura, prefeito eleito de Contagem pelo PCdoB, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Bandeirantes. Sucesso na sua administração, 4 anos à frente de Contagem, sucesso. Obrigado, Paulo, obrigado a Bandeirantes e muito obrigado ao povo de Contagem. Boa noite. Vamos para um rápido intervalo, nós voltamos no próximo bloco com as eleições nas outras 3 cidades mineiras. Joalheria é alvo de bandidos pela 2ª vez em uma semana. Vamos ver imagens da Praça da Liberdade. Nessa noite quase chuvosa, vamos dizer assim, né? Agora falta 1 minuto para 7. Nós voltamos já já.